Oi, gente, bom dia. Hoje eu vim dar aula de matemática 1 para vocês, certo? E a gente vai dar continuidade ao que a gente viu em sala. E hoje nós vamos ver potenciação e radiciação com os números racionais, desculpa. Mas antes da gente começar a nossa aula, vai algumas dicas para vocês de estudo. A primeira é que vocês precisam procurar na casa de vocês um lugar mais quieto e mais calmo para poder assistir a aula, para poder se concentrar e ter um bom rendimento. E pegar os seus materiais como se fosse na sala, caderno, lápis, caneta. E também peguem um livro didático, pois ele vai ser usado nessa aula, certo? Inicialmente, vamos relembrar o conceito de números racionais. O conjunto dos números racionais é composto por todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, certo? Então, inclui números naturais, inclui números inteiros e inclui os números decimais, certo? E vamos começar falando sobre a potência em si. É bom lembrar a definição de potência que já tinha sido apresentada. Que eu vou ter sempre essa mesma estrutura, eu vou ter uma base que pode ser um número qualquer e um expoente que também pode ser um número qualquer. E a potência é a minha base vezes ela mesma n vezes. É bom se atentar ao seguinte, aqui por exemplo que eu tenho um exemplo. 5 elevado a 3 ou 5 ao cubo, é o 5 vezes 5 e vezes 5, dá 125. Eu não posso dizer que 5 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 5, que daria 15. 5 ao cubo é 125, é o 5 vezes 5 vezes 5, que seria como? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125, certo? Agora, as propriedades da potenciação. São leis a serem seguidas, facilitadores, que ajudam o cálculo a ser mais rápido. A primeira propriedade que eu pontuei aqui foi a multiplicação de mesma base. Quando eu tiver a mesma base, eu posso repeti-la e somar os expoentes, independente se os expoentes são iguais ou diferentes. Aqui no slide eu coloquei 2 à quinta vezes 2 ao cubo. Eu tenho a base 2 igual, então eu posso aplicar isso aqui. Eu repito a base que é 2 e somo os expoentes, 5 mais 3. Efetuo a adição repetindo a base novamente, então eu vou ter 2 oitavas, certo? Agora aqui na lousa eu coloquei um exemplo com frações para vocês perceberem como é. Nesse caso aqui, ao contrário daqui que é só um número a base, aqui eu tenho uma fração sendo a base. Então, a minha base não é o 1, minha base não é o 2, a minha base é 1 meio. Então, 1 meio ao quadrado vezes 1 meio ao cubo, eu repito a minha base que é 1 meio e somo os expoentes, que fica 5. A minha segunda propriedade é a divisão de mesma base. A diferença é que agora eu vou repetir a base e eu vou subtrair os expoentes, certo? Nesse caso, eu tenho 12 elevado a 10 dividido por 12 elevado a 5. 12 é a mesma base, então eu vou repetir a minha base e vou subtrair os meus expoentes. O de cima subtraído pelo de baixo. 10 menos 5. Repito a base novamente e efetuo a subtração. 10 menos 5, 5. Aqui também eu trouxe um exemplo referente a frações. Só lembrando, a base não é 1, a base não é 2, a base é 1 meio. Eu repito 1 meio, que é a base, e subtraio 4 menos 2, que dá 2. A minha próxima propriedade é expoente igual a zero. Quando o meu expoente for igual a zero, independente de qual seja o número, de quão grande seja o número, se é uma fração ou um número decimal, se o expoente for zero, o resultado sempre vai ser igual a 1, certo? A quarta propriedade é a potência de uma potência. É quando eu tenho uma potência, que nesse caso 2 ao cubo, elevado a outra potência que é 5. Eu vou repetir a minha base e eu vou multiplicar os expoentes. Vocês podem até pensar, eu vou multiplicar de dentro para fora. Eu vou multiplicar 3 vezes 5. Repito a base que é 2, multiplico os expoentes, 3 vezes 5. Repito novamente a base que é 2 e efetuo a multiplicação, 3 vezes 5, 15. Se fosse uma fração, da mesma forma, só lembrando que a base é a fração por completo. Aqui é a distributiva. A distributiva é quando a minha base não é um número. É quando a minha base ela é uma multiplicação ou ela é uma divisão. Quando eu tenho uma multiplicação elevada a uma potência, como é o caso daqui, ou uma divisão elevada a uma potência, é como se antes é mais fácil eu trabalhar com um número do que com uma multiplicação. Então eu vou deixar a potência individualmente.
Então, eu vou botar A elevado a N vezes, repito normalmente, e B elevado a N. Eu só pego o expoente que estava geral e agora eu vou deixar ele individualmente em cada termo. Faço a mesma coisa na divisão. O primeiro elevado à potência e o de baixo elevado à potência também. E a nossa sexta e última propriedade é a do expoente negativo. Quando eu tenho esse expoente negativo, não é muito bom trabalhar com ele. É melhor você tirar essa parte negativa. Para me tirar essa parte negativa, eu inverto o meu número. Nesse caso, eu tenho 2 menos 3. Quando eu tenho um número qualquer, vocês já sabem que é porque embaixo dele é dividido por 1. Se eu for inverter isso daqui, o 1 que está embaixo sobe e o 2 que está em cima desce. Fica 1 sobre 2. E o 3, ele some? Não, ele vai junto com o 2, certo? Na verdade, ele vai junto com a fração. Aqui eu não coloquei o 3 elevado ao cubo, porque o 1 elevado a qualquer número é 1, certo? Então, não precisa botar potência no número 1. Aqui eu trouxe um exemplo do expoente negativo com uma fração diferente do expoente sendo o número de baixo sendo 1. Nesse caso, eu tenho 3 meios com expoente menos 2. Eu quero tirar esse menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. Eu vou ficar com 2 terços e o 2 continua ao quadrado. Se eu fosse aplicar a propriedade distributiva, ficaria 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aí eu continuaria respondendo, certo? Agora eu vou falar sobre radiciação. Eu quero que vocês se atentem ao que eu vou falar agora. É uma parte um pouco mais complicada. E na hora que a gente for para o exercício, também se atentem, porque lá eu vou dar, digamos, uma propriedade, uma coisa que deve ser levada em consideração na hora do exercício, certo? Então prestem atenção. Primeiro, assim como a potência, ele possui uma estrutura, certo? Que sempre vai ser igual. Eu tenho a minha raiz, que o meu radical, que é representado por essa estruturazinha, certo? Eu tenho o meu radicando, que fica dentro dessa estrutura, e aqui em cima eu tenho o meu índice, certo? E o resultado é a raiz do número. Um número que possui raiz quadrada exata é chamado de número quadrado perfeito, mas primeiro a gente precisa entender como é que eu vou resolver uma raiz. Pode ser quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz de qualquer jeito. Quando eu vou resolver uma raiz, a resposta da minha raiz é raiz quadrada, seja o que for, ele é o inverso da potenciação. Então, a resposta da raiz está ligada a uma potenciação, que é o seguinte: se eu tenho uma raiz quadrada, é porque o meu índice é 2. Se o meu índice é 2, eu preciso encontrar a resposta daqui, a potência elevada a 2. Como assim? Eu quero saber a raiz. Outro detalhe, quando o índice não vem indicado, quando eu não digo índice, é porque fica subentendido que é 2, certo? Nesse caso aqui, como não tem o índice, subtém que é 2, certo? Então, eu quero saber a raiz quadrada de 36. Para me saber a raiz quadrada de 36, eu preciso saber qual número vezes ele mesmo, 2 vezes ele mesmo, dá 36. Nesse caso, a gente olhando a tabuada, a gente vê facilmente que o 6 vezes 6 é igual a 36. O 6 ao quadrado é 36. Por isso que a resposta da raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Assim como aqui no 121, a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121. A gente observa que tanto o 36 como o 121 possuem um número que responde à sua raiz quadrada. Se ele tem um número que responde à raiz quadrada, eu digo que o 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem uma resposta exata. O 121 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele possui uma resposta exata. A raiz de um número decimal, essa parte eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque quando eu tenho a raiz quadrada ou raiz cúbica de um número decimal, complica bastante a resolução dela, certo? Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo, que é a raiz quadrada de 1,44. Eu vou trazer isso para a lousa para a gente poder ver com maior detalhe, certo? Primeiro eu vou falar só aqui dessa parte aqui do 5, não tem nada a ver com o slide, é só para explicar, certo? Se eu escrevo 5,0, é a mesma coisa de eu escrever o 5 sozinho. Esse vírgula 0 não é importante para a gente, certo? Então, esse número 1,44, eu quero saber isso aqui, ó, a raiz de 1,44.
Um número decimal complica muito para mim saber qual é a raiz dele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu havia explicado na sala que os números decimais a gente pode transformar em fração. E é o que a gente vai fazer. É melhor trabalhar com a fração do que com o número decimal. Então, eu vou olhar só para 1,44. Como é que eu vou transformar ele numa fração para mim melhor trabalhar com ele? Primeiro, eu preciso fazer com que esse 1,44 se torne um número inteiro. Como é que eu poderia fazer para ele virar um número inteiro? Vocês percebem que a vírgula, para ele ser um número inteiro, fica atrás do último número, digamos assim? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Quantas casas, quantos números essa vírgula tem que pular para ficar no final dele? A vírgula teria que pular esse 4 e esse 4. Então, é como se a nossa vírgula tivesse que saltar 2 casas para ficar no final do número. Quando ela saltar 2 casas, fica 144. Não precisa botar o vírgula zero, eu já expliquei o porquê. Aí embaixo eu vou agora deixar ele na base 10, a base decimal. Coloco 1, certo? Sempre façam isso. Coloca 1. Quantas casas, quantos números a vírgula pulou? 1, 2. Se pulou 2, eu coloco 2 zeros aqui embaixo. Então, eu sempre vou fazer isso. Sempre que eu quiser transformar um número decimal em uma fração, embaixo dele vai ser um múltiplo de 10. 10, 100, 1000, 1 milhão. Sempre vai começar com 1 e o tanto de casas que a minha vírgula teve que pular, certo? Agora, o que é que vai acontecer? Eu quero saber a raiz disso daqui, que é a mesma coisa que 1,44. Eu vou fazer individualmente. Eu quero saber a raiz de 144 e eu quero saber a raiz de 100. Mas como é que eu vou fazer isso? Tem 2 maneiras. A primeira maneira é você pegar todos os números e multiplicando. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Até descobrir qual número vezes ele mesmo daria 144. Só que, dependendo do número, o valor pode ser muito grande e você demoraria muito para encontrar. Cansaria. Então, qual é a dica que eu vou dar agora? Independente do número, quando o número ele é grande, a gente faz o MMC dele. A gente tira os múltiplos dele. Então, eu vou pegar o 144 e eu vou fazer o MMC dele. Lembrando, eu vou lembrar novamente o que é o MMC, mas nos outros vídeos aqui do canal eu já havia explicado. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, eu não vou começar aqui por 12, 15, se ele for divisível. Eu vou começar pelo menor número possível. 1 eu já sei que ele é divisível, nem olho por 1, vou começar pelo 2. 144 é divisível por 2? Sim, por quê? Porque ele é um número par, e todo número par é divisível por 2. Então, 144, qual é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo possível por 144? O 2. Isso aqui, gente, eu estou decompondo o meu número, é a palavra mais correta a se usar nesse momento. Então, eu vou decompor esse meu número. 144 dividido por 2 vai dar 72. Eu continuo, 72 é par, então ele é divisível por 2. Coloco 2 novamente. 72 dividido por 2 vai dar 36. Continua sendo par, continua sendo divisível por 2. 36 por 2 vai dar 18. Continua sendo par, continua sendo divisível por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora eu parei. 9 é ímpar. Eu preciso saber qual é o número que vai dividir ele. Qual é o número que vem depois do 2? O 3. 9 é divisível por 3? Sim. Então eu uso o 3. 9 por 3, 3. Continuo usando 3. 3 dividido por 3, 1. Quando eu encontro 1 desse lado, acabou, certo? Agora se atentem bastante a esse passo. Eu vou pegar isso daqui, vocês veem que tem números que se repetem. Então, o que é que seria isso aqui? Seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vai dar 144, certo? Só que agora o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar isso aqui na forma de potência. Quais os números que eu tenho? Eu tenho o 2 e o 3. Ah, mas tem quantidade diferente, não importa, eu tenho o 2 e o 3. Então, é 2 vezes 3. Agora eu vou olhar para o meu expoente. Quantos números 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o meu expoente do 2 é 4, porque eu tenho 2, 4 vezes. E o 3 eu tenho 2 vezes, então o expoente do 3 é 2. Então, isso daqui, de vez de eu escrever 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, eu deixo na forma de potência, porque querendo ou não,
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 elevado à quarta? Então, eu só deixei ele na forma resumida. E aqui 3 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Eu só estou deixando na forma de potência para melhor trabalhar. Então, de vez de colocar esses números todinhos vezes, eu deixei na forma de potência para simplificar. Então, aonde tem 144, eu vou colocar 2 à quarta vezes 3 meios. 2 à quarta vezes 3 meios. A raiz disso daqui, certo? Mas lembrando que a gente tem aqui o nosso denominador que é 100. O 100, para a gente decompor, o que a gente faria? Aqui a gente vai usar o básico. 100 é 10 vezes 10. Todo mundo tem muito isso ciente. Se é 10 vezes 10, se eu tenho 10 vezes 10, é o 10 vezes ele mesmo. 2 vezes, não é? Então, eu posso dizer que isso aqui na forma de potência é 10 ao quadrado, certo? Então, aonde tem 100, eu vou botar 10 ao quadrado. Então, eu peguei esses dois números grandes e deixei na forma de potência, que vai me ajudar a trabalhar. Agora, prestem bastante atenção nessa parte agora, que eu vou dizer, porque lembram que eu falei que ia ter uma propriedadezinha que eu ia dizer que seria muito importante? É agora. Lembram qual é o meu expoente quando não tem nenhum? É 2, certo? Agora, eu vou aplicar a seguinte propriedade. Sempre que eu tiver uma raiz de uma potência, eu repito a base e divido o expoente dividido pelo índice. Então, o que é que vai acontecer? Qual é o meu primeiro número? 2. Eu repito 2, certo? Qual é o expoente dele? 4. Só que agora não vai deixar o expoente sozinho. Eu vou deixar um pouco maior aqui, para que vocês possam enxergar. Que eu vou colocar o 2. E o expoente do 2 é o quê? 4. Só que agora não vai ser o 4 sozinho, vai ser dividido pelo índice. O índice é o quê? 2. Pronto. Repita a multiplicação. Repita a minha base, que é 3, e o meu expoente, que é 2. Só que agora é o expoente dividido pelo índice. O índice é o quê? 2. Repito novamente. Até aí tudo bem. Agora eu vou olhar para a parte de baixo. Eu tenho 10. Repita a base. O meu expoente, 2. O meu índice, dividido por 2. Por que eu fiz isso? Para poder tirar essa raiz e trabalhar só com potências. Foi o que eu fiz agora. O expoente dividido pelo índice, ó. Só que na parte elevada. Agora eu vou dar uma resolvida nas divisões dos expoentes, para deixar tudo na potência de um expoente só. Repita as bases, que é 2 e o 3. Em cima do 2 eu vou ter o quê? 4 dividido por 2, que é quanto? 2. Pronto. No 3 eu tenho 2 dividido por 2, que é 1. Eu preciso colocar a potência 1? Não, então deixo só o 3. Aqui embaixo eu repito a minha base, que é 10. 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar. Então agora já simplificou bastante. Agora eu vou resolver a minha potência, a multiplicação e a divisão. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4. Repito 3 e repito o 10. 4 vezes 3, 12. 10. Então, a resposta é 12 sobre 10. Mas se eu pedir na prova, por exemplo, em forma decimal, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer o caminho oposto. Lembra que aqui a gente olhou quantas casas ele pula? Não é? Aqui ele pulou 2 casas, aumentei 2 zeros. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu tenho 1 zero, então vai voltar só uma casa. A vírgula estava depois do 2. Então, ela vai voltar uma casa, fica entre o 1 e o 2. E a resposta é 1,2, certo? Gente, assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Foi bastante informação, por isso que eu dou o conselho de vocês voltarem à aula. Olhem a agenda digital no aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, para que vocês possam fazer os exercícios, porque matemática é prática, não adianta só assistir a aula e não praticar, certo? Agora, alguns lembretes. Essa nossa aula vai estar disponível no YouTube, então vocês podem ver e rever quando vocês quiserem e onde vocês quiserem. E também vai estar disponível no site da escola, que é www.escolapequenospassos.com.br. E assim a gente conclui nossa aula de hoje e até o próximo encontro.